Seguimos de olho também na questão da economia, né? A gente tem uma série de discussões em torno das novas medidas e após uma reunião com o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo vai enviar ao Congresso as medidas que foram apresentadas nos últimos dias para substituir parte da elevação do imposto sobre operações financeiras. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora o Felipe Salto, que é economista, chefe da Warren Investimentos. Bom dia, Felipe. Bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Bom dia, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, Felipe, queria saber como é que você está vendo essa discussão toda em torno de aumento de IOF, agora também fala-se na taxação das letras de câmbio do agronegócio e também da indústria imobiliária. É o momento certo para a gente falar numa possibilidade de discussão geral a respeito da nossa economia e, quem sabe, trazer alguma previsibilidade e não apenas questões pontuais, Felipe? Essa é uma oportunidade que o governo e o Congresso têm para promover ajustes que tenham efeito fiscal relevante ao longo do tempo, para ajudar a equilibrar as contas públicas, para conter a evolução do gasto obrigatório, principalmente, que tem pressionado bastante o orçamento. Mas, infelizmente, até agora, o que apareceu de medida tem a ver apenas com o lado da receita. São medidas que eu julgo corretas na direção do aumento da arrecadação. Elas têm implicações, desdobramentos. Por exemplo, a tributação de 5% das LCAs, LCIs, que são títulos que acabam funcionando como uma forma de captação de recursos para o setor do agronegócio imobiliário. Também a revisão dos gastos tributários, que são as isenções, benefícios fiscais e outros que implicam renúncia fiscal. E essas revisões todas, se aprovadas no Congresso, podem render na nossa conta 44 bilhões de reais, e sendo a parte da União, porque um pedaço é partilhado com estados e municípios, equivalente a 30 bilhões de reais. É um volume significativo, mas não resolve o problema das contas públicas, porque o rombo fiscal, a dificuldade de equilibrar receitas e despesas, supera esse montante. Então, vamos ver nos próximos dias se o governo vai conseguir complementar essas ações com medidas também do lado do gasto. Havia uma expectativa grande sobre isso, mas, infelizmente, na reunião do domingo, o resultado, o anúncio a partir da reunião, não conteve nenhum tipo de medida de corte, por exemplo, de emendas parlamentares, de mudança da indexação dos gastos previdenciários e sociais ao salário mínimo e outras medidas que poderiam ajudar a reequilibrar as contas públicas. Então, pelo que a gente está entendendo, Felipe, aliás, muito bom dia para você, obrigada pela entrevista. O pacote que foi anunciado, na sua avaliação, é positivo em relação ao primeiro aumento do IOF que foi anunciado. Na prática, como essas medidas impactam no déficit a curto prazo? Bom dia a você também. Olha, de fato, eu entendo que é positivo, porque a situação fiscal é tão crítica que qualquer ajuda é bem-vinda. Agora, evidentemente que, como especialista, eu critico a ausência de medidas do lado da despesa, porque a despesa está crescendo acima da receita, isso não é uma novidade. O orçamento, se você pensar no orçamento primário, como a gente chama, sem considerar os gastos com juros da dívida, 92% dele é obrigatório. E dentro da parte que não é obrigatória, a gente chama de discricionária, tem um pedaço que não dá para cortar, que é saúde e educação, e também as emendas parlamentares que ganharam esse caráter impositivo. De modo que sobra cada vez um espaço menor para o executivo conseguir colocar os seus investimentos em infraestrutura e mesmo o custeio da máquina pública. De modo que essas ações anunciadas, elas ajudam no curtíssimo prazo, mas não vão resolver o problema. Para dar um número, no ano que vem, por exemplo, o IOF, na conformação atual do decreto que está em vigor, contribuiria, segundo o governo, com 40 bilhões de reais. Se o decreto for desidratado, como é a demanda
do Congresso e dos setores todos que foram afetados, a substituição desses valores pelos novos valores, né, caso as medidas sejam aprovadas no Congresso, ela apenas troca uma coisa pela outra. Mas a necessidade de cortar despesas no ano que vem, pela nossa avaliação, é de cerca de 50 bilhões de reais, dada a meta fiscal estipulada na lei. Então, esse é o tamanho do problema. É um problema grande e, infelizmente, nós não estamos vendo ainda todas as medidas que deveriam ser tomadas, medidas à altura desse grave problema nas contas públicas do país. Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Um ótimo dia aí para você. Eu que agradeço. Bom dia a vocês também. Obrigado.